Boa noite, pessoal. Hare Krishna. Quando essa ação parece quase impossível de ser controlada, portanto, como se manter firme no caminho do Dharma? Ou seja, a questão assim é como a gente não permitir, né, que a carência afete a gente ao longo da nossa jornada para tentar cumprir o Dharma. Então, qualquer coisa aí, se o som falhar, por favor, avisem a gente, porque a gente falando em casa. Quando a alma ela serve assim plenamente, quando ela está 100% ocupada nisso, né, na sua essência, que é servir Deus e servir as outras almas, aí ela experimenta essa conexão plena com Deus. Experimentando essa conexão completa com Deus, ela está se relacionando com Ele, né? E aí é Deus que supre essa ananda, essa felicidade plena da alma. Ela assim não nasce de chocadeira, ela vem da relação com Krishna, né? Então quando a alma está situada no seu Dharma, ela está totalmente assim conectada com Krishna, se relacionando completamente com Krishna e cheia de felicidade com isso pleno. Tudo aquilo que existe nesse mundo não tem a forma da nossa carência, porque a nossa carência tem a forma de Deus, que é uma forma infinita. E tudo mais que existe, tirando o próprio Deus, é finito, ou seja, não é compatível com o tamanho do buraco que a gente está sentindo, que a gente tem dentro da gente, né, com o vazio que nós experimentamos. A gente é que nem aqueles macacos, assim, que tentam, naqueles joguinhos, assim, que os cientistas fazem, né, que tem umas formas geométricas, tem uns espaços, assim, para enfiar essas formas geométricas, né, e o macaco fica lá tentando enfiar o quadrado, assim, no círculo, né, e não entra. Então a gente está tendo essa atitude agora, a gente está usando coisas materiais, a gente está usando diversas coisas que não são Krishna para suprir uma falta que a gente sente de Krishna, né? É uma coisa um pouco, assim, ilógica, irracional, para não dizer uma coisa um pouco retardada. É o nosso comportamento nesse momento, né? Então, essencialmente, segundo a visão dos Vedas, essa é a fonte da carência, né? Tem uma história clássica que Prabhupada conta, que Prabhupada fala de um homem que ouve falar que a cana-de-açúcar é muito doce, é muito bom você chupar a cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar ela tem um formato assim de uma vara esverdeada, escura, nodosa, né, de aproximadamente assim, um pouco mais de 2 metros de altura, e aí ele vai e fala, legal, vou procurar essa cana-de-açúcar e vou sair chupando ela, para poder experimentar a doçura da cana-de-açúcar, né? E aí ele vai por aí, aí o que ele encontra? Ele encontra um bambuzal. Aí ele fala, pô, me dei bem, cheio de cana-de-açúcar aqui. Aí ele vai pegando os bambus e vai chupando, né? Só que quando ele chupa o primeiro bambu, ele fala, pô, não experimentei a doçura. Só que ele, ao invés de entender que aquilo ali não é cana-de-açúcar, ele acha que o problema era com aquele bambu ali, né? E que aquela cana-de-açúcar ali estava com problema. A próxima cana vai estar boa, né? Mas não é cana, é bambu. Aí ele fica só chupando bambu, todos os bambus do bambuzal, experimentando um gosto muito ruim, e não se dá conta de que aquilo não é cana-de-açúcar, que ele comprou gato por lebre, né? Parece cana-de-açúcar, mas não é. E o gosto não é em nada o gosto da cana-de-açúcar, mas ele não consegue escapar daquela ilusão. Então isso é mais ou menos o tipo de mentalidade que a gente tem. Por quê? Porque esse mundo é um reflexo do mundo espiritual, e o mundo espiritual é a manifestação direta da energia interna de Deus. Então esse mundo lembra o mundo espiritual, viver nesse mundo nos traz uma sensação de nostalgia de Deus. Existe beleza nesse mundo, mas a beleza desse mundo é só um reflexo da beleza de Deus, né? Você olha, sei lá, pro Grand Canyon, o Grand Canyon é um lugar muito belo, né? Então assim, você pode olhar e ficar admirado com a beleza do Grand Canyon, mas se você escorregar ali, você vai morrer de uma forma que não é nem um pouco bela, vai ser assim, você vai experimentar muita dor, sofrimento, vai ser uma tragédia, né? Então assim, não é que existia beleza no Grand Canyon, o Grand Canyon está refletindo uma beleza maior do que ele, que transcende ele, né? Então, se a gente vê uma pessoa que é muito bela, a gente pode se enganar pela beleza dessa pessoa, ela pode não ter caráter nenhum, mas a gente pode ficar assim atraído pela beleza dela e ser atraído por essa beleza. A pessoa pode realmente nos prejudicar. Então, cadê a beleza, né? Quando você se depara com essa situação, você fala, caramba, cadê a beleza dessa pessoa? No final, ela mostrou um caráter assim horrível, né? Mas assim, isso porque nós não temos beleza, refletimos a beleza divina, né? Então, da mesma forma que, por exemplo, a lua ela não brilha, a lua ela só reflete o brilho do sol, ela não tem a capacidade de gerar, né? Assim, ela por si só não brilha, ela só reflete o brilho do sol. Então, da mesma forma, a gente
nós somos como satélites, né? Tudo que existe na criação material e nós mesmos somos como satélites que refletimos a beleza de Deus, que refletimos as outras virtudes, as outras qualidades de Deus. Então, quando a gente olha para esse mundo, a gente fala, caramba, é isso que me falta para ser feliz, né? O que me falta para ser feliz é conhecimento, o que me falta para ser feliz é estabilidade, o que me falta para ser feliz é fama, é prestígio, é carinho, é atenção, são essas coisas, mas na verdade tudo isso são manifestações assim dos atributos divinos de Krishna. Krishna é a fonte de toda a bondade é a fonte, né, da sustentação do universo. Ou seja, quando a gente sente uma carência de proteção, na verdade a gente está sentindo falta de Krishna. Krishna é o protetor supremo. Então, tudo que existe nesse mundo existe para provocar em nós a nossa saudade de Krishna, para a gente entender, na verdade, qual é a fonte da nossa carência, né? Então, entendemos esse ponto. Isso é muito claro pelos Vedas, né? Assim, a experiência material é uma experiência constante de você lembrar indiretamente de Krishna, por isso tudo nesse mundo provoca na gente, estamos desconectados de Deus, porque perdemos o nosso relacionamento com Deus, porque perdemos a tendência a servir. Ok, isso é o primeiro ponto, isso entendemos, isso assim, isso é uma conclusão filosófica dos Vedas. Então esse é o primeiro ponto que eu queria botar. Agora o segundo ponto, antes de entrar na questão da Desirê diretamente, é, legal, eu já sei que, assim, o que me causa essa carência, isso acontece, assim, primeiro ponto, isso acontece, né? Por exemplo, Shrutakirti, que ele era o secretário pessoal de Prabhupada, imagina, Prabhupada, assim, grande mestre que trouxe o movimento Hare Krishna para o Ocidente, grande mensageiro de Krishna, né, que propagou as glórias de Krishna no mundo inteiro, com poder, assim, poder espiritual infinito, imagina como era estar próximo de Prabhupada, né? Então, Shrutakirti, ele era o secretário, assim, o servo pessoal de Prabhupada, né? Ele ficava viajando com Prabhupada, facilitando as coisas para Prabhupada, né? Aplicava massagens que Prabhupada precisava para fazer a manutenção da sua saúde, administrava os remédios que Prabhupada tinha que tomar, cuidava da agenda de Prabhupada, facilitava as coisas, assim, né? Tipo um secretário. E aí, o que acontece é que Shrutakirti, ele teve um filho, né? E aí ele continuou viajando com Prabhupada, e era a coisa que ele mais gostava. Ele sentia que a essência da vida dele era viajar com Prabhupada, ajudando Prabhupada. Mas ele começou a sentir muita falta, né, do filho. Mas, a princípio, ele não entendeu que era isso. A única coisa que ele entendeu é que a saúde dele tinha mudado totalmente. Ele começou a ter todo tipo de problema aleatório assim, de saúde, e ele não conseguia identificar qual era a causa, mas ele só conseguia ver que ele estava passando muito mal. Ele começou a ter repetidos problemas de saúde, e aí ele depois conseguiu entender que, na verdade, ele estava somatizando a falta do bebê, somatizando a falta do filho, né? E aí ele conversa com o Prabhupada, e o Prabhupada fala, claro, você tem que ficar com seu filho, né? E aí ele não estava, ele estava perdendo assim, o começo da infância do filho para poder ficar viajando com o Prabhupada. Ou seja, ele estava fazendo algo espiritual e, ao mesmo tempo, ele estava experimentando essa carência de uma forma até física, até fisiológica, né? Isso teve, assim, assim, a instabilidade emocional dele teve consequências práticas, fisiológicas, né? Temos esse exemplo, né? Outro exemplo próximo, né? Existem os sannyasis. Os sannyasis são os monges renunciantes, né? Os monges que fizeram votos de nunca mais se envolverem com a vida familiar, de nunca mais se envolverem com esse mundo e se envolverem apenas com a propagação do conhecimento espiritual. Então, todas as pessoas que fazem esse voto são pessoas que comprovadamente são muito fortes espiritualmente, né? Que têm um potencial de liderança enorme, que têm muito conhecimento espiritual. No entanto, por exemplo, Prabhupada teve vários discípulos sannyasis que tiveram problemas sérios e que não conseguiram se manter como sannyasis, não conseguiram se manter como renunciantes e deixaram esse posto, né? Então, teve um devoto chamado Yadunandana Swami, que o trabalho dele de mestrado foi estudar o porquê que essas pessoas estavam tendo problemas, né? Por que essas pessoas tinham tido esses problemas? Qual é o principal motivo para um renunciante, para um sannyasi abandonar essa posição, né? Então, o que normalmente se pensava é, bem, essas pessoas sentiram falta de vida familiar, sentiram falta de experimentar um casamento, assim, foi por necessidades, assim, realmente, né, foi um tipo de problema fisiológico, eles tinham necessidade de vida sexual, precisavam se casar, coisas desse tipo, as pessoas julgavam dessa forma. Mas Yadunandana Swami falou, não, peraí, vamos ver se é isso mesmo, se é outro motivo, qual é o problema? E ele juntou todas as pessoas que tinham tido problemas para se manterem como sannyasi, e entrevistou todas elas, fez exames nelas assim, né, fez entrevistas
E aí o motivo que ele chegou, o grande denominador comum é que todos eles sentiam carência de amizade. Porque a vida como um sannyasi era uma vida muito solitária, né? Basicamente, todas as pessoas que viviam na mesma comunidade de um sannyasi dependiam dele. E ele não podia depender de ninguém, ele não podia fazer um desabafo, falar que estava se sentindo fraco, porque se ele fizesse isso, ele ia estar demonstrando fraqueza na frente das pessoas que dependiam dele. Então, assim, ele se sentia muito solitário, né? Porque todo mundo tinha amizade dele, mas com quem que ele ia ter amizade de verdade? É claro, todo mundo oferecia sua amizade, né? O seu apoio, a sua ajuda, mas eles sentiam falta, sentiam carência de ter um igual, uma pessoa com que eles pudessem conversar com total empatia, falar as dificuldades que eles estavam sentindo. Então, o grande problema deles era a carência de amizade. Pessoas que estavam, assim, numa posição espiritual muito elevada, mas ainda assim experimentando a carência, né? A gente vê no Srimad Bhagavatam histórias de pessoas que caíram da sua vida espiritual unicamente por carência, né? Temos a história famosa de Saubhari Muni. Saubhari Muni, ele decidiu alcançar a perfeição na meditação. Então ele vai para o fundo do oceano e no fundo do oceano ele fecha os olhos assim e começa a meditar e fica meditando por muito tempo, né? Ele quer um lugar que ninguém perturbe ele, um lugar que ele fique meditando e ninguém vai aparecer para incomodar ele, então ele procura o fundo do oceano e fica muito tempo lá, meditando. E aí, em um determinado momento, assim, ele acaba sem querer abrindo o olho, ele estava de olho fechado, e na hora que ele abre o olho, ele vê um casal, assim, de peixinhos se reproduzindo. E aí ele pensa, pô, esse casal de peixinhos vai ter uma família agora, e eu tô aqui sozinho no fundo do oceano, não tem família nenhuma. Caramba, tá faltando uma coisa na minha vida, né? E nessa hora a mente dele já fica agitado. Ele ficou assim anos e anos no fundo do oceano, imagina que pessoa poderosa. Mas aí ele vira e fala, poxa, e ele já estava um senhor de idade, fala que o corpo dele todo tremia, né? Provavelmente ele tinha já alguma doença, né, avançada por causa da idade. Mas aí, assim, fala que o corpo dele tremia de tão idoso já que ele era. Mas ele fala, poxa, acho que eu precisava de uma família também, né? Só de ver o casalzinho, assim, de peixes, assim, procriando, né? E aí fala que ele usa o poder dele para rejuvenescer. Aí ele sai, assim, do fundo do oceano e vai procurar uma esposa para poder começar uma família. E aí ele encontra um rei. E aí quando ele encontra esse rei, ele pergunta se o rei poderia ajudar ele a conseguir uma esposa. E o rei fala, olha, você pode casar com as minhas filhas, eu tenho 7 filhas. Mas se você casar com uma, você vai ter que casar com todas. Por quê? Porque essas filhas elas ficavam brigando muito entre elas, né? Elas eram muito competitivas. Então o rei tava meio assim querendo... A história é horrível, né? Eu sei, mas o rei tava assim querendo se livrar das filhas, né? Então falou, você vai ter que casar com todas. Ele falou, tudo bem, eu caso com as 7, né? E aí ele usa o poder dele, de yogi, o poder místico dele, para fazer 7 palácios idênticos para cada uma delas, né? E aí elas ficam muito felizes com seus palácios, só que depois uma começa a encontrar defeito. Fala, pô, o palácio da outra é melhor. Os palácios eram iguais, mas elas começam a brigar e competir, e aí criam tanto problema que fala que ele não conseguiu mais meditar, né? Então, assim, ele estava numa posição muito avançada, que ele foi afetado, mesmo assim, pela carência, só de ver um casalzinho de peixe. Falou, pô, eu tô aqui sozinho no fundo do oceano, né? E aí já era, né? E foi tudo por água abaixo, e no final, imagina que cena um pouco patética, já um senhorzinho casando com 7 menininhas mimadas só porque ficou carente, né? Nem gostava delas, assim, tinha acabado de conhecer, né, e tal. Então tem essa história. Tem a outra história, assim, que é bem chocante também, de um rei. Esse rei, ele tá viajando com a sua comitiva, né, seu exército, e ele tá com a filha dele, que é só uma criança. E aí eles param, né, assim, porque os soldados dele queriam beber água, e eles param, né, tem algum lugar que eles veem que parece um ashram, e eles param ali para beber água. Então eles chegam, perguntam se tem algum sábio morando nesse ashram, não tinha ninguém, o ashram parecia vazio, mas tinha um riozinho. Então eles estão começando a beber água lá, só que acontece que não tinha um sábio, sim, que morava naquele ashram, só que esse sábio, ele era muito poderoso também, igual o outro, né, que estava no fundo do oceano, e ele queria que ninguém distraísse ele. Então o que ele faz? Ele cava um buraquinho na terra e ele assume a forma de uma bolinha dourada e vai rolando e entra dentro desse buraquinho para ele ficar meditando ali na dele, numa boa, sem ninguém atrapalhar ele. História parecida, né? Então tem aquela bolinha dourada dentro da terra, né? Ele tava ali, ninguém vê ele, o pessoal vai lá beber a água que eles queriam beber e não percebem que o sábio estava ali. Só que a filha do rei era só uma criança, né? Então ela pega um graveto e sai por aí brincando, fazendo o que uma criança normalmente faz, né? Pegar um graveto e sair enfiando nas coisas. E aí quando ela passa e ela vê aquela bola dourada, ela enfia um gravetinho na bola dourada, né? Ou seja, ela espetou o sábio. E nessa hora que ela faz isso,
todas as pessoas da comitiva do rei, o exército inteiro, começam a experimentar como se fosse uma infecção renal, assim, né? Eles começam a passar muito mal dos rins e ninguém entende o que está acontecendo, e o rei fala, caramba, para todo mundo experimentar isso de uma hora para outra, é porque a gente ofendeu um sábio. Só um sábio muito poderoso, com muito poder místico, pode ter jogado uma maldição na gente, e aconteceu isso, e a gente tem que encontrar que sábio é esse, pra gente ver o que a gente fez pra ele, em termos assim, de ofensa, como a gente perturbou ele, pra pedir desculpa, né? E ele vai perguntando, o que vocês fizeram? E todo mundo só vai falando, eu só tava bebendo água. E quando ele pergunta pra filha dele o que ela tava fazendo, ela fala que ela, não, só tava aqui espetando essa bolinha com esse pauzinho. E ele fala, caramba, isso não é uma bola. Aí ele começa a pedir desculpa pra bolinha, e a bolinha realmente é um sábio. E ele tá virado, porque a criança cutucou ele com uma vara na hora que ele tava meditando. Então imagina, ele é um grande sábio, fazendo grandes austeridades, penitências, meditações profundas, e só porque uma criança catucou ele, assim, com um galinho, isso foi suficiente para ele ficar irado e amaldiçoar todo mundo ali que tava, não só a criança, mas todo o exército do rei, a experimentar um problema nos seus rins. Então, assim, para ele estar tão irado, para a ira dele ser desproporcional ao incômodo que ele mesmo sofreu só ser espetado com um galinho da criança, é porque, no fundo, para ele ter essa ira toda, é porque, no fundo, ele estava carente, né? Quando você está tranquilo, quando você está satisfeito, assim, você não se incomoda com as coisas. Uma pessoa ela fica muito incomodada, muito agitada, é porque quando ela tá, assim, frágil, né, psicologicamente, quando ela não se sente satisfeita. Então ele estava carente. Então qualquer coisa, ele estava lá querendo mostrar a força dele para provar para ele mesmo que ele tinha força, né? Então, de novo, uma pessoa dedicada a práticas espirituais, mas que estava experimentando uma carência profunda, né? Então carência é o problema típico da alma, como a gente já falou, a carência ela é a falta de Krishna. Então todas as almas nesse mundo vão experimentar um tipo de carência, né? O Mahabharata fala que existem 4 carências fundamentais, né? E vai falar que cada tipo de pessoa assim, sente um desses 4 tipos de carência predominantemente, né? E aí fala que você consegue ver o seu nível de desenvolvimento nesse mundo pela carência que você tem. Então fala que uma pessoa que ela ainda é muito materialista, a principal carência dela é a carência de reconhecimento. Ela quer que as pessoas vejam ela e falem, pô, você é importante, você é legal, você é bom, né? Então a carência de reconhecimento. Aí uma pessoa que já é um pouquinho melhor, a carência dela é a carência de posses, assim, né? A carência de posses, porque a carência de reconhecimento é que ela quer, assim, ter as outras pessoas, né, pra ela, assim, né? Ela quer a admiração das outras pessoas. Aí fala que tem pessoas que têm carência de posses, né? E elas podem até fazer um bom uso dessas posses, né? Então, é algo material um pouquinho melhor. Aí fala que acima disso tem as pessoas que elas têm a carência de poder liderar as outras pessoas, né? E por fim tem a carência de conhecimento, que é considerado assim, a carência mais sutil. A pessoa que é carente de educação, de conhecimento, de sabedoria, isso é uma carência ainda, mas é uma carência melhor, muito melhor do que as outras, né? Então é a carência mais refinada, mas no fundo é tudo carência e no final é tudo falta de Krishna. Então mesmo uma pessoa que está tentando se engajar no caminho do Dharma, que está tentando se conectar com Krishna, ainda pode experimentar essas carências, e essas carências podem ser a causa da queda dela. Podem ser a causa dela desenvolver um comportamento totalmente anômalo, totalmente antagônico ao caminho do Dharma. E aí é uma pergunta muito interessante que a Desirê faz, né? Poxa, às vezes eu me comporto de forma totalmente inadequada, de uma forma que eu não gostaria, simplesmente por carência. E aí, como que eu faço para poder me manter firme nessa forma, né, desse jeito, né? Por quê? Porque a gente entende que a gente vai suprir nossa carência quando a gente tiver uma relação pura com Krishna, uma relação completa com Krishna, uma relação com Krishna que não passe por nenhum filtro do egoísmo material. E esse é um estágio muito avançado, né? Quando a gente chegar nesse estágio de devoção plena, de assim, execução completa do Dharma, aí tudo bem, 0% de chance da gente estar carente, de ter algum tipo de carência interna dessa. Mas enquanto a gente não tem essa conexão total com Krishna, a gente ainda vai experimentar alguma conexão com Maya, com a energia ilusória da matéria, e aí a gente vai estar totalmente suscetível à carência, mesmo que a gente esteja se engajando num caminho espiritual. Então como que a gente faz para lidar com isso? A solução, assim, que os Vedas dão, é algo realmente genial e ao mesmo tempo algo muito prático, né?
Então vamos lá. Por que, antes da gente entrar nisso, por que essas pessoas que a gente viu no final, esses dois exemplos, eles eram, assim, são histórias muito ilustrativas, porque mostram, assim, renunciantes em casos extremos, né? Um renunciante que foi pro fundo do mar para não ver ninguém, um renunciante que virou uma bolinha de gude para não ver ninguém, né? Então, assim, em casos assim, de grandes renunciantes, que um tinha o astro embaixo do oceano, o outro vivia isolado da sociedade, por que essas pessoas que eram tão renunciantes, tão desapegadas, ainda assim eram carentes, né? Exatamente por isso, porque a renúncia desse mundo, ela também é um tipo de carência, né? Você tá carente de se sentir avançado, você tá carente de se sentir sábio, carente de se sentir desapegado, né? A renúncia, ela não vai suprir o buraco de Krishna, né? Esse vazio que a gente está sentindo da nossa relação com Krishna, porque a nossa capacidade de renunciar é finita e Krishna é infinito. Então não importa o quanto de renúncia que a gente desenvolva, isso não vai suprir a falta que Krishna traz pra gente na nossa vida, né? Então, a renúncia, qual é o papel dela? O papel da renúncia é fazer a gente se desapegar daqueles substitutos materiais que a gente tentou arranjar para Krishna. Ou seja, a renúncia, ela só serve para afastar da gente a concepção de que algo material pode suprir o vazio que Krishna nos deixou. Mas nunca vai suprir esse vazio por si só, a carência da mente. Precisa de algo mais para isso, né? Então, os Vedas falam que tem três partes do processo de Bhakti, três partes do processo da devoção que vão ajudar a gente a suprir essa carência. São chamados Dasya, Sakya e Atmanivedana. São três partes do processo do desenvolvimento da devoção. Dasya significa servidão. Ou seja, Dasya significa eu entender que nesse momento eu tenho muitos desejos egoístas. E esses desejos egoístas, eles não vão me deixar felizes quando eu suprir eles. Pelo contrário, quando eu satisfizer esses desejos egoístas, eu só vou ficar mais carente. Porque eu vou ver que uma vez que eu satisfiz esse desejo, ele não me trouxe felicidade, ele não supriu o vazio interno que eu sinto. Então eu só vou ficar mais desesperado. Caramba, eu fui lá e consegui aquilo e não estou feliz ainda, né? É só a gente ver assim, o índice de suicídio em países abastados, desenvolvidos economicamente. Os caras têm tudo e estão se matando, né? Então, assim, isso não é possível, né? Então, Dasya significa a gente aprender a servir a Deus entendendo que os nossos desejos não vão nos deixar felizes, porque os nossos desejos, nesse momento, são uma expressão do nosso egoísmo, né? Nós temos desejos influenciados pelos três modos da natureza: desejos na ignorância, desejos na paixão e desejos na bondade. E os desejos na ignorância e os desejos na paixão são totalmente nocivos para o nosso desenvolvimento no caminho devocional, totalmente nocivos para o nosso progresso no caminho do Dharma. E os desejos na bondade, eles podem sim ser satisfeitos com consciência espiritual. Então, Dasya é aquela hora que você vai temporariamente abdicar, renunciar aos seus desejos pessoais e vai tentar entender qual é o desejo de Krishna. Você vai pedir para um mestre espiritual te treinar, você vai adquirir conhecimento, você vai praticar uma disciplina espiritual, você vai tentar desenvolver renúncia para que esse processo permita você separar dentro de você mesmo o joio do trigo. Separar quais são esses desejos na ignorância e na paixão que são um obstáculo para a sua vida espiritual, daqueles desejos na bondade que eles realmente podem ser satisfeitos em consciência de Krishna. São desejos materiais, mas eles não são nocivos. Eles são neutros. Então, essa é a primeira fase, Dasya. Dasya significa eu tenho esse monte de desejo, vou deixar todos eles de stand-by e vou me dedicar à vida espiritual. Vou aceitar um treinamento do mestre espiritual, né? Na cultura védica tinha até uma fase da vida onde a pessoa era jovem que era chamado Brahmacharya, que a pessoa dedicava só para isso, só para cultivar esse Dasya, só para cultivar essa relação com o mestre espiritual, essa disciplina espiritual, buscar conhecimento transcendental, né? E se desenvolver dessa forma no caminho do autoconhecimento, né? A pessoa desenvolver força espiritual mesmo, né? Hoje em dia, muitas pessoas ainda podem, jovens, praticar, né, esse processo de tirar um tempo da vida para fazer isso. Quem puder fazer, pense seriamente em fazer isso, porque assim não vai ter nada, você nunca vai ter uma experiência igual a isso. E aquelas pessoas que já estão assim bem envolvidas mesmo com esse mundo, né, que já tem família, emprego, que não podem tirar uns bons anos da vida, podem pelo menos tirar uns meses ou talvez até um ano sabático. Isso também é uma experiência legal, passar por isso junto com a família, né? Tirar um tempinho para poder ter essa experiência, fazer esse tipo de retiro, né? Mas enfim,
é necessário essa etapa da sua vida onde você esquece os seus desejos e tenta entender os desejos de Krishna através do que Krishna expressa nas escrituras, através do que Krishna expressa através do desejo do mestre espiritual, né? A gente segue as ordens do mestre espiritual, segue o treinamento do mestre espiritual, cantando um mantra, praticando vida espiritual, seguindo o seu dharma, que você para de sentir fome, né? Então quando você está com fome, basicamente você está com carência de comida. E é o que você faz? Você pega um alimento que esteja no modo da bondade e oferece para Krishna. Esse alimento ele se torna prasada. A palavra prasada significa puríssimo. Então quando você come esse alimento, você sente prazer por comer esse alimento e a sua fome passa, isso não é uma experiência mundana, isso é uma experiência espiritual, porque você pegou algo no modo da bondade e ofereceu para Krishna. Então isso é possível. Tudo aquilo que você oferece no modo da bondade para Krishna, aquilo deixa de ser material e passa a ser prasada, passa a ser uma experiência de purificação espiritual. Então os seus desejos no modo da bondade, quando oferecidos para Krishna, também se tornam uma experiência espiritual. Então se você tem desejos no modo da bondade, desejos que são compatíveis com o paradigma que Krishna tem do Dharma, que ele apresenta na Bhagavad Gita, você pode oferecer esses desejos para Krishna, né? Então, por exemplo, se você tem um desejo de constituir uma família, tem um desejo de viajar para um lugar distante, conhecer outros países, se você tem um desejo de ter mais educação e fazer um curso, se você tem um desejo de desenvolver uma habilidade artística, essas coisas não são contrárias ao Dharma. Então você pode viver elas em consciência de Krishna, né? E aí, quando você faz isso, você está suprindo a sua carência material com Krishna, com realmente aquilo que permite você suprir a sua carência material, que, na verdade, toda carência material é só uma expansão da sua carência espiritual original, que é a falta de Krishna. E aí você está, assim, fazendo as duas coisas numa tacada só. Você está suprindo todas as suas carências, desenvolvendo uma conexão com Krishna, ao mesmo tempo que você dá vazão para suas necessidades psicológicas materiais, que não podem ser ignoradas nesse momento, porque nós não somos devotos puros, porque a gente não tem conexão plena com Krishna. E à medida que a gente faz isso, a gente vai desenvolvendo essa plenitude espiritual, esse apego por Krishna, porque a gente vê que Krishna mesmo, Krishna diretamente, o próprio Krishna, está suprindo as nossas expectativas materiais, né? Aquelas expectativas materiais que são totalmente conciliáveis com o caminho do Dharma. E isso vai permitir a gente avançar para a próxima casa, para a próxima etapa, que é a Atmanivedana. Atmanivedana significa render o seu eu completamente a Krishna. E render o seu eu completamente para Krishna significa que os seus desejos agora se tornaram exatamente iguais aos desejos de Krishna. Então não tem mais diferença, agora você não fica mais se esforçando para satisfazer o propósito de Krishna, né? Você vai satisfazer o propósito de Krishna, que é o seu mesmo propósito. Aquilo que Krishna deseja é exatamente o que você deseja, e por isso você consegue ser totalmente feliz, porque não tem mais essa dissonância entre aquilo que Krishna quer para a sua vida e o que você mesmo quer para a sua vida, né? Mas para chegar nessa etapa, a gente tem que passar pelas duas etapas anteriores, né? Dasya, aquela fase da vida que você só pratica renúncia, né? Mas também Sakya, aquela fase da sua vida que você concilia os seus desejos mundanos, que não são antagônicos, que não são contrários ao Dharma, com consciência espiritual, né? Quem já tenta ir direto para essa segunda etapa e não pratica renúncia antes, ele não vai conseguir se livrar das camadas mais grosseiras da ignorância, do egoísmo, e vai continuar cheio de desejo na paixão e cheio de desejo na ignorância, achando que são desejos espirituais, desejos que podem ser conciliados com vida espiritual e não são. Então essa pessoa ela vai continuar imersa em ignorância e egoísmo profundo. Mas tem muita gente que também só para na primeira etapa. Tem muita gente assim que só fica na etapa de dar-se, assim, essa etapa, né, de servir, de cultivar renúncia, mas não satisfaz os seus próprios desejos pessoais na bondade em consciência de Krishna, né? Então a pessoa, assim, às vezes não teve a família que ela queria ter, não fez a viagem que ela não queria fazer, não fez o curso que ela não queria fazer, não teve a profissão que ela não queria ter, tudo isso com consciência espiritual, e se ela não fez essas coisas, ela vai ficar frustrada, né? Porque não é um devoto puro, porque não tem conexão plena com Krishna para só isso ser suficiente para suprir a sua carência, e ao mesmo tempo não está espiritualizando as suas necessidades psicológicas materiais numa boa junto com Krishna, né? Então essa pessoa ela pode estar fazendo muita renúncia, e essa renúncia, diferente de estar suprindo esse vazio interno que ela tem, vai estar causando justamente o oposto. Vai estar aumentando cada vez mais esse vazio interno, e ela vai estar cada vez mais frustrada, sem nem entender a fonte da sua frustração, e assim cada vez mais convicta de que ela é avançada espiritualmente, porque ela está praticando muito uma renúncia, sem ser avançada espiritualmente de verdade, porque ela está cheia de carência material por dentro, né? Que foi o caso dessas duas histórias, desses dois sábios que a gente viu, né?
Então é isso. A gente tem que seguir por esse caminho que é prescrito nas Escrituras, né? Dedicar uma etapa da nossa vida só a cultivar a disciplina espiritual, só adquirir conhecimento, só servir o mestre espiritual, deixar os nossos desejos, todos eles de stand-by, para a gente poder anular os nossos desejos na ignorância ou na paixão, e se não anular eles, pelo menos poder saber retrair eles, porque eles não são compatíveis com o caminho do sóbrio, e ao mesmo tempo frustrada com essa carência desse mundo, ela vai olhar e falar, pô, tem uma coisa estranha nesse mundo, esse lugar é esquisito, esse lugar não me deixa feliz de verdade, né? Então isso é interessante, essa carência como ponto de partida serve para isso. Mas é só isso mesmo, a partir daí a gente tem que realmente acabar com a carência, suprir a carência, tendo vida espiritual sadia, vida espiritual sóbria, vida espiritual com conhecimento, né? Então uma coisa muito interessante é que é dito que a única moeda que pode comprar Krishna, a única moeda que pode comprar Deus é loba. Loba é a ansiedade por estar junto com Krishna, né? Então, nesse mundo, a gente está sempre carente para estar com Krishna, né? A gente pode estar carente inconscientemente, né? Assim, que é quando você não sabe qual é a fonte da sua tristeza, a fonte do seu vazio interno, e você fica tentando suprir com outras coisas. Ou então não, tem aquele momento que mesmo o espiritualista, ele consegue Krishna. Isso também é um tipo de carência consciente, porque Krishna é absoluto, né? Por exemplo, a gente fala que o nome de Krishna é igual a Krishna, porque Krishna é absoluto, né? Meditar no nome de Deus é a mesma coisa de estar diante da presença de Deus, porque Deus é absoluto, então não tem diferença entre ele e seu nome. Então, já que Krishna é absoluto, também não existe diferença entre ele e o sentimento consciente. É a carência material, é a carência que é a fonte dos sentimentos egoístas. Então, assim, esse sentimento de saudade de Krishna é espiritual, né? Assim, quando é consciente, quando você fomenta isso. Mas é isso, essa carência mundana que a gente tem, ela serve como estímulo pra gente começar a vida espiritual, mas é só isso. Se a gente tem carências de qualquer motivo, a gente tem que analisar porque tem alguma parte da nossa vida que não está conectada com Deus. Então a carência ela é o sintoma disso, né? Significa que se você continua se sentindo carente, mesmo praticando o caminho do Dharma, significa que tem alguma parte da sua vida que não está inclusa dentro do caminho do Dharma. Pode ser sua vida profissional, sua vida amorosa, sua vida familiar, pode ser, né? Assim, alguma parte da sua vida não está lá dentro. Então você tem que usar a carência como assim, um processo de diagnóstico dessa parte da sua vida que não está dármica, né? Um sintoma disso. Tem mais uma pergunta da Patrícia Krishna. E aí, Patrícia, tudo bem? Ela falou que excelente aula e ela quer saber qual livro consigo ler sobre esses 4 tipos de carências. Então, essas que eu falei, elas estão no Mahabharata, né? O Mahabharata cita elas, assim, num verso só, né? Não desenvolve muito o tema. Mas tem um livro muito bom para a gente ler sobre carência e como a vida espiritual pode suprir nossa carência, que é um livro que foi escrito por um grande discípulo de Prabhupada chamado Bhaktitirtha Swami. Bhaktitirtha Swami foi muito legal, assim, ele fez um grande trabalho, né? Ele foi assessor pessoal, né, do Martin Luther King, antes de ser devoto de Krishna. Ele é um cara que tem uma vida esplêndida, né? E ele tem um livro dele que é o Guerreiro Espiritual 2, porque Guerreiro Espiritual foi uma série, acho que de 5 livros que ele escreveu. Então, Guerreiro Espiritual 2, o segundo livro da série, que hoje a gente já não encontra mais para vender assim em lojas, ele não é mais publicado, mas é fácil de encontrar ele em sebo online, né? Então, Guerreiro Espiritual 2 fala bastante, tem alguns capítulos só dedicados a essa questão da carência e como suprir ela dentro da relação com Krishna, né? Então, se você quiser ler algum livro sobre esse tema, aconselho esse livro. A gente pode botar depois as referências. A gente pode adicionar as referências aí no vídeo Os comentários. dos comentários. Tem mais uma pergunta. Pera, vou falar mais alto no Facebook? Não, nem. Tem uma pergunta aqui da Lakshmi. Chega aqui, Lakshmi, aqui perto, por favor. Tá. Então, se você puder falar mais sobre os desejos no modo da bondade. À luz da Bhagavad Gita. Então, não sei se vocês ouviram, mas a Lakshmi perguntou sobre os desejos no modo da bondade, né? Assim, sobre a luz do Bhagavad Gita. Então, pra gente entender quais desejos estão no modo da bondade, quais estão na paixão e quais estão na ignorância, antes de mais nada a gente tem que entender quais são os 3 modos da natureza, né? Ignorância, paixão e bondade, né? Então, os desejos no modo da bondade, essencialmente são desejos assim que, em primeiro lugar,
eles nunca são incompatíveis com o desejo de Krishna, né? Assim, eles não perturbam o projeto de Krishna para a nossa vida. Mesmo que eles não adicionem nada por si só, eles também não subtraem nada. E aí quando a gente oferece esses desejos materiais na bondade para Krishna, aí eles se tornam espirituais e aí sim eles agregam a nossa vida, né? Então, o primeiro ponto é isso, eles não são empecilhos para o projeto que Krishna tem para a gente, né? O segundo é que eles não fomentam na gente o desejo da gente se sentir melhor do que nós somos, né? Sentir melhor do que os outros, e não fomentam na gente a paixão material de querer ficar obtendo mais coisas nesse mundo, assim, posses, só pela posse, né? Sem uma aplicação. Que esses são os dois tipos, assim, prototípicos de egoísmo, chamados Rama Mata, né? A Rama Mata significa eu e meu, né? Então, eu me sentir melhor do que os outros, e meu, assim, no sentido de eu sentir que cada vez eu tô ficando mais poderoso, que eu tenho mais coisas, né? Então, qualquer desejo que fomente esses dois tipos de mentalidades, eles não estão no modo da bondade, né? E o terceiro característica de um desejo no modo da bondade é que esse desejo, ele vai não só trazer felicidade pra gente, mas ele vai trazer felicidade para outras pessoas também. Então, esses são os 3 sintomas de um desejo no modo da bondade. Então, por exemplo, você tem uma família em consciência de Krishna, você querer casar e ter filhos, assim, isso é legal, porque seus filhos podem, por exemplo, ser bons elementos que vão ajudar a sociedade, vão ser pessoas boas nesse mundo, vão ser mais instrumentos na mão de Krishna. Você querer ter um sucesso profissional onde, através da sua profissão, você expresse o Dharma, você ajude pessoas. Então, nada disso é incompatível. Você conhecer outro lugar, fazer uma viagem, e nessa viagem você conhecer coisas que vão te inspirar, vão lembrar você de Krishna, você adquirir mais conhecimento para poder usar para Krishna. Essas coisas todas, elas podem ser usadas juntos do caminho do Dharma. Então, são todos desejos na bondade, né? É claro que a bondade, Krishna mesmo vai explicar que a bondade por si só, ela nos ata nesse mundo, né? Porque a bondade, ela vai ter duas consequências indesejáveis. A bondade, ela pode fazer a gente se sentir melhor do que os outros, ou a bondade, ela pode fazer com que a gente fique acomodado, né? Então, a bondade oferecida para Krishna é diferente, né? A bondade oferecida para Krishna não vai ter essas características, mas a bondade sem ser oferecida para Krishna, ela ainda assim tem esses dois sintomas, né?